Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Falando sobre liturgia, uma pergunta frequente que sempre me fizeram é o porquê que é tão difícil, parece, haver um consenso entre os padres, entre os bispos da Igreja Católica, especialmente aqui no Brasil, sobre a liturgia. No ato celebrativo, como eles celebram a liturgia, parece que cada padre, cada bispo faz de um jeito, se utiliza de expressões próprias. E aqui, antes de mais nada, eu gostaria apenas de comentar, e sei que isso é um assunto no meio dos acadêmicos em teologia, no meio dos liturgistas, é um tema bastante polêmico, e alguns tratam isso como até um pouco de golpismo dentro da igreja. Mas só começou esta bagunça, entre aspas, dentro da liturgia da igreja depois do Vaticano II, do Concílio Vaticano II. Claro que outras coisas influíram, como, por exemplo, o momento em que a sociedade em geral passava um pouco de confusão, de anarquia em diversos setores, não só dentro da igreja. Um pouco de confusão econômica, cultural, social, enfim. E isso acabou, é claro, influindo também naqueles que deveriam exercer seu papel com fidelidade dentro da igreja, ou seja, os pastores, os padres, os bispos. Mas falando só de liturgia, a liturgia da missa, de maneira especial. Existe um livro oficial para se seguir, que é o missal. Todo padre, todo bispo sabe que ele deve seguir o missal. Este é o livro oficial da igreja para celebrar uma santa missa. Não se tem outro livro oficial, a não ser este. O folhetinho da missa não serve para nada. Ele não é livro oficial da igreja para seguir missa. Tanto que ele facilmente vem muitas vezes com muitos erros, especialmente nos comentários deles. Muitos erros graves de teologia às vezes, e fora outros erros de português e etc., de concordância. Mas o livro oficial para se rezar uma boa missa, de acordo com o que a igreja sempre orientou a fazer, é o missal romano. Todo padre e todo bispo, repito, sabem disso. Se eles não fazem, é uma questão ou um pecado pessoal, e que deveriam se arrepender, converter e voltar a fazê-lo. O missal romano sempre deve ter, é um livro obrigatório em qualquer sacristia, de igreja matriz ou de capela, se o padre não quiser levar consigo o missal romano dentro da sua maleta para rezar missas nas capelas. E depois, a liturgia da missa, bom, nós precisamos entender, tanto os ministros ordenados, freiras, consagrados, religiosos e leigos, precisam entender que a missa é uma grande oração. É uma oração. E isso já nos diz tudo, já nos diz bastante coisa. Tamanha que exclui muitas coisas que se fazem por aí. Como, por exemplo, manifestações dentro da missa que parecem mais que parece um lugar diferente onde nós estamos. Parece que estamos numa festa, ou numa reunião, ou num encontro festivo de alguma outra coisa, a não ser uma grande oração. Uma definição da missa já nos ajuda também a entender isso. O que é a Santa Missa? É a renovação do santo sacrifício de Cristo na cruz, no Calvário. Pois bem, aqui bater palmas na missa está proibido. É proibido bater palmas na missa. Todos sabem disso. Está nos livros oficiais da igreja. Bispos já se pronunciaram várias vezes sobre isso. Por quê? Por que bater palma na missa é proibido? Bom, por um motivo muito simples.
você precisa, na hora da missa, se colocar como aqueles que estiveram ao pé da cruz. Porque é isso que vai acontecer na Santa Missa. Você, por acaso, naquele cenário do Calvário, aos pés da cruz de Cristo, Cristo agonizando na cruz, bateria palmas para ele? A resposta certamente seria não. Pois bem, na Santa Missa você está fazendo isso. Você está batendo palmas para a renovação do sacrifício do nosso Redentor, do momento em que ele derramou seu sangue. É isso que acontece no altar. O que é o altar? O altar, aquela mesa grande, no centro do altar, do presbitério, é Cristo. E o altar no Calvário foi a cruz. Então, logo, o altar, a mesa, é a cruz, onde Cristo vai se imolar novamente. É isso que acontece. Cristo renova a sua imolação, renova o seu ato de entrega total para nós, por nós. Derrama seu sangue. Algumas ideias bonitinhas, como por exemplo, de que a missa é uma festa e que o cristão precisa se alegrar por estar ali reunido em comunidade. Tudo isso é muito bonito, mas eu sempre gostei muito de uma diferença que uma vez fizeram para mim, entre exultação e exaltação. No Novo Testamento, Maria, quando soube que estava grávida, então, do Filho de Deus, grávida, né, esperando o nascimento do menino Jesus, foi visitar sua parente Isabel. Quando encontrou Isabel, logo após a saudação desta, ela exultou no Espírito. É isso que o cristão precisa fazer na missa. É exultar no Espírito, não se exaltar como se estivesse num carnaval, como se estivesse num sambódromo do Rio de Janeiro. Muito menos fazer danças acrobáticas como se estivesse num circo. Nós precisamos nos alegrar, sim, mas aquela exultação de quem está como Maria, se preparando para ser o receptáculo do próprio Deus dentro de nós. Exultação, não exaltação. São duas coisas completamente diferentes. O cristão, ele precisa entender justamente isso, essa ideia principal, de que a missa, ela é uma renovação do santo sacrifício de Cristo na cruz, para se fazer alimento, para nos levar um dia, para nos encorajar, para nos fortalecer na nossa caminhada terrena, para alcançarmos a vida eterna. Mas também precisa entender a ideia de que a Santa Missa, ela é presidida e rezada por Cristo. E isso, especialmente os sacerdotes, os padres, os bispos, precisam demonstrar isso melhor. E digo demonstrar melhor mesmo, porque se vai em algumas missas em que os padres e os bispos dão mais valor aos recados, aos avisos, demoram meia hora dando recados e avisos, e quando chega na hora de rezar aquela segunda parte da Santa Missa, que seria o mais importante da consagração, fazem como se estivesse narrando um jogo de futebol, com pressa para acabar, sem nenhuma compenetração, sem nenhuma piedade, sem nenhuma devoção. É preciso sim entender que quem reza a missa é Cristo, não somos nós. Não é a missa para o povo, não é o povo que está rezando a missa, é Cristo. É Ele que se oferece ao Pai por nós. Ele é o sacerdote, é o altar e é a vítima que está se oferecendo por nós. É por isso que palmas, bater palmas, cantar parabéns, etc, 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 dentro da missa, não é adequado, porque não é o lugar. Tu pode fazer isso tranquilamente num encontro qualquer, outro de oração, num encontro celebrativo fora do rito da missa. Você pode fazer isso tranquilamente, ninguém te impede, ninguém impede os cristãos de fazerem isso. Mas na missa se obedeça o rito da missa, que é aquele
pré-estabelecido pela Santa Igreja e que padre, bispo, padre e leigo precisam obedecer para rezar adequadamente a Santa Missa. Bom, se você vai achar enjoativo a ordenação e o rito todo da missa, bom, vai parecer cruel dizer isso, mas é porque falta fé. Falta-te fé se você acha enjoado, se acha chato, acha monótono, acha não sei o quê. Porque a missa é uma oração. Você acha chato rezar o terço? Aquelas repetições, Ave Marias e Pai Nossos? Pois bem, a missa, como eu disse, é uma oração pré-estabelecida, que segue um rito próprio e que não pode, de maneira alguma, haver inserções criativas e etc. O Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal, sempre dizia isso. A Santa Missa, o rito da missa, não é uma repetição, não deve ser uma repetição de coisas criativas. Não deve se esforçar para ser criativo na missa. Mas a Santa Missa, ela é uma repetição de atos solenes. Por isso se faz com calma, sem pressa para acabar, demoradamente, se for preciso, mas com piedade e devoção, pois se está participando, talvez, do momento mais sublime que cada um de nós possamos participar em nossa vida. E já outros livros, outros santos, especialmente São José Maria Escrivá, São Pedro Julião Eymar, São João Maria Vianney, fala tão belamente sobre a missa, sobre a Santa Missa, e eles sempre faziam questão de ressaltar, de uma maneira ou de outra, que ali, aquele momento, é o momento mais milagroso que a história da humanidade pode conceber. O momento em que o céu se abre para se fazer presente sobre a mesa do altar o próprio Deus feito carne e feito sangue. Piedade e devoção. Somente com isso é que nós podemos viver bem a Santa Missa e compreender que eu não posso ficar inventando coisas dentro dela. Preciso fazer só aquilo que a igreja me orienta a fazer, pois é ela que nos diz como rezar a missa. Não é fulano de tal, não é liturgista de tal, não é folhetinho de tal, não é padre, bispo de tal. É a igreja, enquanto que expressa a sua vontade nos ritos, nos livros oficiais que ela elabora, publica e nós temos em nossa língua. Que nós possamos nos encorajar a estudar um pouco melhor e sermos mais fiéis ao que a igreja nos pede, pois senão sempre encontraremos diversidades loucas por aí em cada igreja, em cada paróquia que nós visitarmos.